Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Eu quero desejar boas-vindas a todos que estão acompanhando a série Lideranças Excelentes. Eu sou Elinadab Alves e hoje, depois da nossa vinheta, eu vou te contar 5 características que a secretária aí do seu conjunto precisa ter, necessariamente tem que ter. Até já! Muito bem, meus irmãos, já vamos começar o conteúdo de hoje, mas antes eu quero só deixar registrado aqui o meu abraço para todos os regentes que estão encaminhando os convites, convidando as secretárias para virem acompanhar essa série. Isso é muito importante. Quero aproveitar, inclusive, para parabenizar algumas secretárias da minha igreja que eu percebi chegando na nossa lista de transmissão. Percebi a chegada da irmã Raimunda, que é uma das secretárias do Círculo de Oração da minha igreja, e também percebi a chegada da irmã Jane, que é secretária de escola dominical. Olha que interessante. Ela é secretária da escola dominical, mas resolveu ingressar nessa turma porque ela entendeu que se ela trocar a palavra conjunto pela palavra escola dominical, vai funcionar do mesmo jeito e as dicas vão poder ser aplicadas também lá na escola dominical. Deus abençoe vocês, estou feliz pela chegada de vocês aqui, tá bom? Mas, meus queridos, vamos ao que interessa, porque foi para isso que nós viemos. E eu prometi trazer 5 características que a secretária aí do seu conjunto precisa ter. E a primeira delas, lá vai. Por se tratar de uma secretária, é claro que a primeira característica que essa pessoa precisa ter para ocupar esse cargo é organização. Não dá para cogitar a possibilidade de ter alguém nesse cargo que não tenha isso aqui muito aflorado em si mesmo. Eu deixei muito claro no vídeo anterior, onde eu tratei do conceito da palavra secretária, que isso trata basicamente de organização. Englobam-se outras coisas, mas a palavra-chave nesse cargo é organização. Por isso precisa ser uma pessoa que tenha métodos para organizar, pessoas que sejam avessas à bagunça. Então, se você está aqui nesse grupo e é secretária, precisa entender que isso aqui precisa ser seu perfume diário. Você tem que ir para a igreja, colocar sua roupa bonita e se perfumar de organização, porque definitivamente não dá para você ocupar esse cargo com maestria se te faltar este que é o ingrediente principal na história. Você precisa ser organizado, organizada. E eu devo lembrar que organização não é algo que a gente nasce com, a gente adquire, a gente aprende, a gente toma gosto por isso. Isso quer dizer que se você fizer uma análise em si mesmo e perceber que isso não é muito aguçado, você pode mudar comportamentos, você pode mudar métodos e se transformar numa pessoa organizada. Vai dar trabalho? Vai, mas é necessário e você vai ser muito mais feliz depois que entrar por esse caminho. Combinado? A segunda característica que toda secretária precisa ter é disciplina. Porque não adianta absolutamente nada você ser uma pessoa organizada, conseguir colocar as coisas tudo no lugar, se não tiver disciplina para fazer as coisas dentro do tempo que é preciso. Uma carta que é despachada fora de hora não produzirá um bom efeito. Os documentos, as pastas, a parte escrita do conjunto, se não forem feitos dentro do prazo que se é esperado, pode acontecer de o conjunto ficar na mão quando precisar disso, então é preciso que se tenha disciplina. Se o coordenador disse que determinada coisa precisa acontecer até dia 10, a secretária precisa ter disciplina e organização para conseguir executar isso até o dia 10. Caso contrário, toda aquela estrutura, todo aquele organograma pode ficar com seus trabalhos comprometidos porque a secretária está despachando fora de hora, está executando os procedimentos com indisciplina, com irregularidade, e isso só gera malefícios e atrasos lá dentro do conjunto. Vamos agora para a terceira característica que toda pessoa que ocupa essa função necessariamente precisa ter, e quando não tem faz muita falta. Cordialidade. Cordialidade fala de gentileza. Normalmente, quando a secretária é desprovida de cordialidade, ela vem trazendo consigo uma cara fechada, uma vontade de mandar,
palavras ásperas, duras, uma falta de sorriso, e isso é muito avesso ao que se espera de uma secretária. E o motivo para que uma secretária busque ser cordial a todo dia é muito simples. Deixa eu te dar exemplos. Quando você entra no escritório de um advogado, você vê primeiro a secretária, ela que te recebe, ela que te dá um bom dia. Quando você entra num consultório médico, num consultório odontológico, normalmente você é recebido primeiro por uma secretária. E no momento em que você está sendo atendido por aquela secretária, sem nem sequer ver o rosto do advogado, sem nem sequer ver o rosto da dentista ou do médico que vai te atender, você já começa a criar uma primeira impressão de tudo que poderá acontecer ali. A secretária é o cartão de visita. Se ela não expressa essa gentileza, se ela não expressa essa cordialidade, todas as pessoas que se aproximam dela já ficam com o pé atrás com o que está após. Traduzindo esse exemplo para a nossa realidade, quando o nosso conjunto tem uma secretária que é áspera, que tem a cara fechada, que é rude, que é grossa, todos os componentes que vierem a estar com ela, que vierem falar com ela, já vão criar logo essa barreira, essa primeira impressão negativa. A ideia de que toda a liderança também está naquele patamar, porque se o cartão de visita está desse jeito, então o que dizer dos outros que estão aí pela frente? Então a secretária precisa ficar muito antenada nisso. Ela precisa ser uma pessoa cordial. Em termos bem populares, a secretária do nosso conjunto precisa ser gente boa, precisa ser amável, precisa ser gente da gente. A quarta característica que toda secretária precisa ter é bastante desafiadora. Ela precisa ser uma excelente ouvinte. Tem que ser uma pessoa que goste mais de ouvir do que de falar. No vídeo anterior, quando eu estava falando do conceito, eu disse que a secretária é a pessoa que se responsabiliza por tomar notas, por observar coisas ali dentro do conjunto e tomar notas, pegar informações, colher informações. Se ela é uma pessoa que tem mais pressa de falar do que de ouvir, dificilmente ela vai conseguir colher essas informações. Por quê? Porque de forma bem simples, quando a gente está falando, a gente está plantando informações. E quando a gente está ouvindo, a gente está colhendo informações. E as secretárias precisam se responsabilizar por colher essas informações. Por isso elas precisam ser pessoas que gostem mais de ouvir. Se elas se põem mais a falar, aí há uma inversão. Em vez de colher, elas estão plantando. E não é essa a função de uma secretária. E quando eu digo que precisa gostar de ouvir e que isso é um desafio, dependendo do tamanho do conjunto onde você atua, dependendo do temperamento das pessoas, você pode ouvir coisas de A a Z e se manter centrada, se manter no equilíbrio, se manter no salto, como a gente diz, mesmo ouvindo coisas que às vezes podem não ser tão agradáveis, é um tanto desafiador. E essa é uma característica da qual você não poderá fugir nunca, porque uma secretária pode até cometer alguns erros, mas perder a estribeira com alguém, isso não deve acontecer jamais. Ainda que alguém lhe tenha faltado com a educação, ainda que alguém lhe tenha sido grosseiro, o seu papel é distribuir essa informação com as pessoas corretas dentro dessa liderança. E se precisar de fazer algum ajuste, alguma correção, pode ter certeza que você tem um coordenador, você terá um dirigente, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso, e essas pessoas farão os ajustes, farão as correções, mas você precisa se manter equilibrada, plena, serena. E para finalizar essa relação de características que precisa estar presente na vida de uma secretária, eu quero deixar essa última aqui. É bom que a secretária seja uma pessoa observadora. Existem notas que você vai tomar quando alguém vier te dizer alguma coisa, mas você deve considerar que dentro de praticamente todos os conjuntos existem aquelas pessoas que querem mesmo é ver o circo pegar fogo. E uma secretária, quando ela é observadora, ela pode conseguir pescar ali dentro do conjunto algumas situações que poderão ser resolvidas antes que a casa caia. E por que ela consegue fazer isso? Por causa daquela característica que eu disse agora há pouco, que se chama cordialidade. Essa característica gera aproximação, gera confiança. Isso quer dizer que as secretárias algumas vezes ficam sabendo de coisas que os patrões não sabem. Traduzindo para a nossa linguagem, pode acontecer de a secretária do nosso conjunto perceber coisas, ouvir coisas
que a coordenação não ouviu ou não soube, que o dirigente não ficou sabendo, que a regente não está percebendo, e ela às vezes consegue perceber. E quando isso acontece, surge outra vez a necessidade de procurar o coordenador, explicar qual foi a observação, explicar o que aconteceu, mostrar claramente que aquilo é só uma observação, para que o coordenador consiga avaliar aquilo e decidir se vai precisar ali de um remédio ou se vai precisar só de uma vacina, só de uma instrução para evitar que a casa caia no futuro. Então é isso, meus queridos. Com isso nós encerramos a nossa listinha, entendendo que todo secretário, toda secretária precisa ser uma pessoa organizada em todos os aspectos dentro do conjunto, precisa ser disciplinado, ou seja, tem que fazer as coisas dentro do tempo correto, precisa ser uma pessoa gentil, tem que ser cordial, tem que ser amigo, tem que ser gente boa, precisa também ser uma pessoa que goste mais de ouvir do que de falar e, por último, precisa aguçar o poder de observar coisas e situações dentro do conjunto para facilitar o trabalho de outros integrantes dessa liderança. Se você é secretário de conjunto ou de qualquer outro departamento aí na sua igreja, perceba se essas características estão presentes em você. Observe que, se por acaso faltar alguma, tudo isso aqui são coisas que podem ser aprendidas e você pode buscar ajuda nesse sentido. Eu acredito muito que, se você cultivar essas características, você vai ser um secretário muito top e uma secretária muito espetacular aí dentro do seu conjunto. E se você é regente e o seu conjunto não tem secretária, não se esqueça que isso faz muita falta para você. Vou mostrar isso nos próximos dias. Você deve procurar o coordenador do seu conjunto e falar sobre isso. E se o seu conjunto também não tiver um coordenador para te ajudar a resolver isso, você precisa intensificar as orações e ir atrás do pastor para convencê-lo dessas necessidades. A única coisa que eu posso garantir é que muito provavelmente você, como regente, está sobrecarregada, fazendo coisas que não pertencem à regência, e isso pode te trazer alguns prejuízos aí pela frente, tá bom? Meus amigos, enquanto você dá um joinha nesse vídeo e imagina com quem você vai compartilhar, deixa eu só te lembrar que no próximo vídeo dessa série eu vou falar sobre alguns comportamentos estranhos que algumas secretárias praticam lá dentro do nosso conjunto e que dá uma derrubada legal na casa. Até a próxima! Tchau!